Olá, muito boa tarde, comunidade Guita. Boa tarde a todos aqueles que seguem aqui a página Guita. Estamos em mais uma edição do Guita Flow. Já estamos na segunda temporada. É uma temporada que está muito rica, muito recheada de conteúdo muito bom, de pessoas maravilhosas. E, e fiquem por aí. Podem partilhar o vídeo, convidar os vossos amigos também a assistir. Não tenham vergonha, vamos lá juntar-nos a estes momentos de partilha simples, partilha de conhecimento, partilha de humanos que estão de alguma forma conectados à linha do saber, à linha do autoconhecimento. O Guita Flow é um programa que foi criado para fluir, para fazer fluir tudo o que tem a ver com o conhecimento humano, tudo o que tem a ver com ah, a sabedoria natural que faz parte do ser humano. E, e quando pensei neste programa, neste registro, digamos, do programa, pensei essencialmente em conversas simples, em conversas entre 2 humanos, não é? Eu lembro muito daquelas conversas que eu assistia quando era miúdo, com os velhotes, em que eles falavam das coisas mais simples e eu aprendia tanto nessa altura. Portanto, no fundo o Guita Flow é uma oportunidade para nos podermos partilhar, hã, para nos podermos partilhar. Olá, boa tarde. Hoje estou canarinho. E deixa-me só verificar aqui uma coisa. Ok, estão a ouvir-me bem? Está tudo bem por aí? O som, a imagem está boa? Pronto, então é isso que eu estava a dizer. O Guita Flow é, no fundo, um programa para uma conversa fluida, uma conversa hum, com o seu quê de formalidade, mas, sobretudo, muito simples, muito informal e natural, entre dois seres humanos, portanto, entre o Guita e convidados que vão passando por aqui. Hum, Tenho a certeza absoluta que todos aqueles que se propuserem a ver-nos vão tirar daqui algum detalhe ou algum lembrete para o seu dia a dia. Estamos na segunda temporada e hoje trazemos o tema do feminino consciente. Este é um tema muito importante. Todos os temas são importantes, mas este é um dos temas da atualidade. Um dos temas que todos nós deveríamos falar todos os dias, todos nós deveríamos cutucar aqueles que não têm coragem de aprofundar e fazê-los falar disso. O feminino consciente, na minha perspectiva, e estará aqui depois alguém que falará melhor sobre o tema, mas na minha perspectiva, na minha visão, o feminino consciente é essencial para o equilíbrio no planeta, para o equilíbrio na sociedade, para o equilíbrio até na nossa casa, na nossa família. Não é o facto de sermos homens que não devemos olhar para a nossa parte feminina. E eu acredito que muito do meu trajeto, aliás, eu acredito que a minha resolução, a minha entrega a todo este trabalho, culminou exatamente no momento em que eu me conectei com a minha parte feminina. Acredito que o feminino consciente é muito esta abordagem de forma consciente àquilo que é a nossa sensibilidade mais pura, àquilo que é o nosso saber mais sensível, que normalmente nós ligamos à mulher, mas somos seres, somos seres, somos homem e mulher em simultâneo. E quando pensei em trazer este tema, a primeira pessoa que me surgiu foi logo a minha querida Vera Faria Leal. Foi, hoje muitos de nós facilitadores falamos muito deste tema, é verdade. Mas das primeiras pessoas que eu ouvi falar assim de forma
de forma assertiva, de forma direta, tratando este tema como algo muito importante a ser trabalhado, a ser desenvolvido, a ser expandido, foi através da Vera Faria Leal. A Vera Faria Leal é daquelas pessoas, daquelas almas inteiras, que eu tive o privilégio de me cruzar, e antes disso, eu tenho que fazer aqui uma confidência, pois tu já falámos, Vera, sei que me estás a ver e a ouvir. Eu lembro-me quando, eu penso que foi o primeiro livro que tinha a ver com a criança interior, em 2004. Acho que deve ter sido por aí que eu tive o primeiro contacto com as palavras da querida Vera. E eu li aquilo e identifiquei muito com as palavras, a forma como a escrita fluía, a forma como aquilo entrava. Eu lia muito Paulo Coelho, e nessa altura a escrita da Vera fazia ressonância em mim de uma forma muito especial. O tempo passou e a vida quis, e lá está, nós atraímos, né? Nós vibramos e projetamos e conectamos, né? E estamos ligados de alguma forma para nos cumprirmos aqui todos e na nossa própria individualidade. Quis a vida que um dia nos cruzássemos fisicamente, que nos conhecêssemos. E é um momento muito especial. Eu não sei se a Vera se lembra, mas consigo que se vai lembrar, em que ela partilhava comigo algo de muito importante que aconteceu na vida dela, porque estava a conhecer alguém que ela admirava muito, e eu naquele momento fez luz. E eu, caramba, eu estou a conversar aqui cara a cara com uma das pessoas que eu lia no livro e que eu achava que estava tão distante. Sabem aquela referência que nós criamos, idolatramos até, e uau! Isso é fantástico. Portanto, a Vera tem um lugar muito especial no meu coração. A Vera Faria é das pioneiras, foi das primeiras pessoas a trazer, a trabalhar esta temática do desenvolvimento humano aqui em Portugal. Variantes que ela foi criando, escolas que ela foi formando, mas sobretudo foi conhecida e é conhecida por ter trazido o método Louise Hay, acho que estou a dizer bem. Além de escritora, ela é astróloga, ela é viajante do mundo, ela é daquelas almas em que tu te encontras e que te apetece ficar ali, a ouvir. Portanto, abram o vosso coração, abram a vossa mente, abram o vosso colo, o vosso abraço, para receber a nossa querida Vera Faria Leal. E tomem notas, porque de certeza absoluta que este direto vai ser fantástico, vai ser muito rico em conteúdo sobre este grande tema que é o feminino consciente. Vou ver então. Ora, cá estamos. Olá, minha querida. Olá, Olá aí. um Tão beijinho bom, muito tão bom. grande. Beijinho grande, querida. Obrigado por estares Vou aqui. estar Gratidão aqui. imensa por fazeres parte, olha, por fazeres parte agora desta segunda série, assim, eu falei-te e tu não hesitaste. Portanto, acho que isso foi muito bom. Portanto, gratidão. Lembras-te daquele momento que eu estava a falar há pouco? Ai, há quantos anos nos conhecemos? Eu não sei se há 20, Há mas, 20, mas o por tempo aí. passa muito depressa. É. E sabes, por falar desse momento, agora com Plutão em Aquário e agora recentemente com aquela situação enfim, que está por Uhum. toda a internet, dos ficheiros do Epstein Uhum. e do Chopra, não é? E do Chopra, aquele Deepak Chopra, que era para mim um grande mentor, aliás, eu fiz a meditação dele. Uhum. Foi a primeira meditação que eu aprendi, a meditação do som primordial, há uns 25 anos. E eu refletia, naturalmente, eu escrevi sobre isto nas minhas redes, e refleti, Plutão está em Aquário. Aquário é o signo oposto e complementar é o meu signo por sinal, mas do Leão. Ora bem, o Plutão está lá. Ele está a fazer oposição direta à antiga forma de ser leonino, à antiga forma de sermos ego, à antiga identidade. Então, estão a cair, quer dizer, os líderes com o pé de barro, estão a cair estas lideranças antigas, não é? Para nós deixarmos de projetar, isto é um processo, para nós recolhermos as nossas projeções, atiramos como um anzol para cima do outro, mas depois temos que voltar a recolher, a voltar a nós. Esta deidificação, o outro é Exatamente. Deus.
Eu não estou a dizer que tu tenhas feito essa da edificação comigo. Foi Atenção. claro, era um pouco. Eu estou a aproveitar para dizer que alguém dizia há um tempo que é melhor nunca conhecermos as pessoas que os nossos ídolos, embora eu não goste da palavra ídolo, porque eu sinto que nunca idolatrei propriamente ninguém. Amei, idealizei, mas idolatrar assim. De qualquer forma, somos nós que temos que recolher as projeções do divino, do máximo, do esplendoroso, do não sei quê, do máximo de qualquer coisa, para trabalhar em nós esse máximo, para descobrir em nós essa luz, para reacender em nós esse potencial. Este é o momento. E chegou o momento. Para aqueles que quiserem apanhar o comboio. Não é? Portanto, ainda agora não está um comboio novo a começar. E é tão bonito estarmos aqui e a começar com Saturno e Neptuno ao grau zero do Carneiro acabados de entrar, que não acontecia há cerca de 6.000 anos. Portanto, é um tempo, é o reescrever a história. Claro que estamos agora a lançar sementes, mas é tão bonito estarmos aqui na lua do Aquário, sabes? Na lunação do Aquário, que ressignifica solidariedade e fraternidade universal. Claro que temos 2.000 anos para trabalhar, uma era são 2.180 anos, não é? Mas estamos a começar e temos que lançar estas sementes e não foi por acaso, não é por acaso que estamos vivos neste momento da história. Pronto, isto só para fazer aqui um preâmbulo a essa partilha que temos que ser nós hoje. E temos que ser eu, tu, ele, todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas conscientes, homens e mulheres de boa vontade. Somos nós que temos que fazer a mudança. Somos nós que temos que despertar. Somos nós que temos que nos integrar. Não é? Somos nós que temos que nos trabalhar. Não é? Já é o coletivo. Não é? Já não é só um líder. Claro que vamos ter sempre professores. Para aprender uma língua, temos que ter um professor. Para andar de bicicleta, para isto, para aquilo, nós precisamos de professores, obviamente, sem professores não há evolução. Mas não é o guru no sentido em que é o outro, é através do outro que eu me encontro com Deus. Não. Exatamente. Sabes que é isso, eu acho que foi isso que fez com que nós estabelecêssemos esta ligação, porque eu sou muito defensor dessa verdade. E acredito agora, ao ouvir-te falar, eu vou lá atrás e faz todo o sentido. No momento que aconteceu aquele momento para mim, em que eu caí, digamos, daquele lugar e, caramba, eu sou igual, sou um ser humano, igual a esta pessoa que está à minha frente aqui, posso falar com ela, posso chegar a ela. Eu acredito que foi a partir desse momento que eu comecei a ir ao encontro de mim mesmo, sabes? Porque eu ainda não estava a fazer aquilo que estou a fazer, trabalhava em cirurgia plástica, fazia algumas meditações, mas nada assim por aí além. E foi a partir desse momento, portanto, agora olhando para trás, é muito engraçado a forma como nós nos cruzamos. Minha querida, como é que aparece, começando aqui pelo tema principal, como é que aparece o feminino consciente na tua vida? Olha, sabes, começa... claro que eu há 26 anos despedi-me do mundo corporativo, empresarial, para fazer um método ISEI, para ser astróloga, para começar a escrever os livros que comecei, por aí fora, para fazer aquilo que ainda hoje faço. Mas tu sabes que em 99 eu fui à Irlanda fazer o curso da ISEI para ser facilitadora. E há lá muito perto um Newgrange, que é um site do Neolítico, do tempo em que Deus era deusa e, portanto, a humanidade se conectava com a grande deusa, a grande mãe e toda a natureza. Eu tive um sonho extraordinário durante essa formação, perto do Monte Tara, em Newgrange, perto de Dublin, na Irlanda. Então apareceram-me as deusas de todo o mundo, sabes? Eu entrei assim numa capela circular e disse adeus ao meu diretor do banco, eu ainda estava no banco, e ele disse-me adeus e eu percebi que era uma despedida e entrei e era uma capela circular, porque o círculo é o feminino, forrada a deusas de alto e baixo, de todas as tradições e de todos os tempos, de todas as histórias, e eu nem sabia bem o que era aquilo, foi uma visão extraordinária e elas disseram-me imensa coisa que me fizeram esquecer, porque eu quando acordo,
eu lembro, meu Deus, eu lembro-me de ter pensado isto, se o mundo souber isto, vai ser uma bomba! O que elas me estão a passar? Vai ser uma bomba! Mas então elas apagaram tudo. E a única coisa que eu lembrei, quando uma delas vem, que eu não sei se era uma mistura de Maria com Afrodite, ou de Maria Madalena, porque eu na altura não as conhecia. Eu há 26 anos não sabia bem o que eram as deusas. E elas disseram, não temas, estás protegida. Viva a dimensão feminina de ti. E depois acordo. Eu não sabia o que era isto. O que é isto? Meu Deus, a dimensão feminina de mim. O que é isto? Eu sou técnica superior de um dos maiores bancos portugueses, eu sou licenciada em Relações Internacionais, eu trabalho... O que é isto? Bom, foi o tema para toda uma vida, foi o tema para a minha vida e comecei a estudar o feminino, comecei a estudar os arquétipos do feminino, a Jane Shinoda Bolin, tantas mulheres, Meren Zimmer Bradley, as Brumas da Avalon, tornei-me sacerdotisa na tradição da Avalon, na tradição não sacerdotisa da Avalon, mas aprendi com elas na tradição da Avalon, em Glastonbury, e tornei-me sacerdotisa da deusa, porque para mim a deusa é uma unidade, e portanto eu gosto de estudar as deusas do mundo inteiro, não só os celtas, obviamente, porque são tudo expressões da mesma unidade, e do mesmo amor e da mesma vibração. E olha, e foi a partir daí. Portanto, foi a partir daí. São tudo expressões da mesma unidade. Isso é muito bom, mesmo muito bom. Quando isso aconteceu, quando tiveste esse sonho, ou essa conexão, possivelmente, quando te pediram para viveres a tua parte mais feminina, possivelmente estarias numa fase especial na tua vida, não precisas entrar em detalhes, mas estarias numa fase especial na tua vida, não? Ou seja, super especial, porque sempre que os anjos aparecem, como apareceram, por exemplo, a Maria, sempre que nos aparecem num sonho, numa metáfora, que quando eles dizem, os anjos, os arquétipos divinos dizem não temas. A primeira coisa que eles dizem muitas vezes é não temas. E, portanto, elas dizem não temas. Estás protegida. E, de facto, eu estava numa altura em que todos os meus colegas astrólogos diziam em 2000, o ano 2000, o ano do dragão, eu sou dragão no signo chinês, já estás fora do banco, os planetas estão todos na pole position, os teus trânsitos na pole position para uma vida nova. E eu não tinha coragem de me despedir. Porque tinha 2 filhos e porque tinha uma posição super confortável e super não sei o quê. Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Despedir-me desta vida para ser astróloga? Não sei o que é isso. Olha, depois do sonho, eles ligam-me e disseram-me, doutora, sabemos que tem outras coisas para fazer, quer vir rescindir. Portanto, foi extraordinário. E eu saí com todos os privilégios, saí com uma imunização incrível, quer dizer, os meus colegas diziam que aquilo era, tínhamos sido a sorte grande, não sei, de facto o caminho estava marcado. Estava marcado. E todas as portas se abriram porque as portas se abrem no momento certo. No momento certo. Então, tem sido um mote para a minha vida descobrir o feminino e o que é o feminino consciente. Portanto, trabalhei com a dimensão dos arquétipos, das deusas, que é o feminino arquetípico, que é o feminino transpessoal, não é? E com o feminino humano, que é a nossa dimensão do feminino, que é tornar consciente esta energia, não é? É tornar consciente, e já agora, para mim, o feminino, portanto, o sexo biológico, para mim, também define o género, feminino ou masculino, para mim. Mas, porque não conheço nada para além da pilinha e do pipi, portanto, para mim define. Mas, pronto, odiamos nos hermafroditas, mas o conceito de feminino consciente que eu uso é o que eu aprendo e aprendi e com a grande mentora Marian Woodman e com a querida Maria Flávia de Monsaraz, eu penso que foram 2 das maiores referências para mim do feminino. O que é o feminino? Está bem? E que não tenha nada a ver só com o género, nem só com um dos sexos. É transversal. É uma modalidade do ser. Expressa melhor naquela dicotomia do yin e do yang dos orientais, que está presente nas mulheres e nos homens. Exatamente. Portanto, todos, homens e mulheres, têm hormonas femininas e masculinas. E o feminino, tradicionalmente, é o corpo. Arquetipicamente era a alma. Simbolicamente o espírito era masculino e a alma era feminina. São tudo símbolos, não é? Expressões simbólicas das gnoses. O feminino é a nossa orientação em homens e mulheres, é orientar para as relações. Não é? Enquanto que o masculino em mulheres e homens também é a orientação, por exemplo, para os resultados, para produzir. E nós
temos que ter os dois, não é? Porque nós temos que ter resultados, nós temos que ter prazos, nós temos que ter... Mas também temos o processo, o caminho para chegar lá. Por isso é que eu digo que o feminino são os 4 P's. E quem tem estes 4 P's mais trabalhados tem o feminino mais integrado. O P da presença no agora, e a presença no agora é muito difícil, porque é estar no corpo. Não é? É estar no agora, não é estar na mente, não é estar no ontem, nas projeções do amanhã, é estar na respiração. É tão difícil. É estar no que eu sinto. Eu estou com os ombros encolhidos, ou estou com o peito aberto, eu estou com o estômago apertado, contraído, ou eu estou em fluxo. Eu estou reconciliada com o meu instinto, ou eu estou reprimida na minha busca da perfeição, que é um dos mecanismos de defesa mais doentios da nossa cultura, como processo, como defesa contra uma vida interior assustadora, porque nós não temos espaço para o feminino, que é a vida interior. Não é? Então é completamente assustador. E entrar dentro de nós, porque está lá guardado a raiva, o medo, a culpa, a crítica, a dissociação, os pedaços de alma que fomos deixando por toda a nossa história. E ficam guardados nos músculos, ficam guardados nos ossos. Por isso é que eu não concebo feminino sem trabalho corporal, porque feminino é o corpo, e o corpo é a mãe. E a mãe, a matéria, não é por acaso que em latim a palavra mãe e matéria é a mesma, a raiz mater, porque a nossa primeira casa é a mãe. E a nossa casa primeira é o corpo, que é o templo da alma. E para além disso, ou também com isso, é a parte da alma captada pelos 5 sentidos. Como o Carl Jung dizia, quer dizer, as duas coisas são o mesmo contínuo, quer dizer, são realidades do mesmo contínuo, porque o espírito, digamos que a alma, se quiserem, aqui para simplificar o espírito e a alma, se quiserem simplificar a essência, porque em muitas tradições são coisas distintas, o espírito e a alma, também é a experiência psicológica do corpo e vice-versa. Quando a alma está com dores, o corpo sofre, psicossomatiza nos seus sintomas, não é? Os nossos desgostos, as nossas profundas dores e feridas, não é? Então, para mim, o feminino, essa presença no agora é um trabalho diário, de escolhas diárias, de muita terapia que eu ainda hoje faço, muitas práticas, muita presença e o abraçar do paradoxo, o outro P, porque o feminino é paradoxal, não é? O feminino, o período feminino, o período menstrual é como a lua, não é? Porque, por isso é que em muitas tradições se diz que estou com a lua, não é? Porque ou estou fechada na lua nova, ou antes da lua nova, na lua balsâmica, a lua feiticeira, estou fechada, estou no período e ninguém me chateia porque eu estou completamente feiticeira, no mau sentido. Estou completamente ligada com as minhas entranhas e com aquilo que eu tenho que olhar e lidar e tal. Ou então estou na lua nova, na ovulação, na lua cheia da ovulação, que eu estou completamente gozosa, desfrutante e aberta e luminosa e radiante. E, portanto, este paradoxo do dentro e do fora, do abrir e do fechar, da vida e da morte, este paradoxo é da mestria do feminino. Não é? Saber que eu sou e não sou. Claro, eu sou o que eu conheço e sou o que eu desconheço de mim, com certeza. Todos os paradoxos reconciliáveis nessa unidade, que para mim está ligado ao coração. Por isso é que para mim, o coração, viver no coração é a última resposta e é a frase que sintetiza o feminino consciente. Viver no coração. Ponto. Habitar o coração. O outro seria o processo, e eu dou sempre o exemplo de um bebê, que sem nada fazer no útero da mãe está a ser feito, e do universo e deste cosmos e destas estrelas e destas galáxias e desta imensidão, para além de todo o entendimento nosso, que sem nada fazer está a ser feito, e está a viajar e estão a acontecer, não é? Portanto, o processo, essa força do feminino, que gera, por via da ligação com a vida interior, por via da ligação com a essência, com essa verdade do ser, atrai. Enquanto que o masculino deseja, vai à caça. São duas modalidades. Claro que nós também temos que ter masculino e os homens feminino. Então, processo é feminino, produto é masculino, o resultado final. Um bebê em processo, depois é o produto, nasce. Ou qualquer obra, um livro, um curso, qualquer coisa que eu faça. Mas a nossa cultura, e tu falavas nos valores desta civilização, em que o primado da produtividade, ou seja, os fins justificam os meios, também nos
estraçalhou a alma, não é? Porque não há, nós dizemos que não há tempo, não é? E vivemos nesse remoinho, não é? Nessa vertigem, fora de nós. E depois o quarto P, que é o P do prazer. Então, essa capacidade de sentir prazer com coisas simples, eu diria, que podem não ser tão simples. Um pôr do sol talvez seja a obra mais gloriosa, ou o nascer do sol mais gloriosa, mas não é assim uma coisa simples, mas é uma coisa que nos pode dar muita felicidade. Portanto, presença, o paradoxo, o processo e o prazer. É isso, não é? Sim, assim para simplificar, acho que já dá para trabalhar bastante. Olha para manga. Maravilhoso. Onde é que tu achas que nós, como sociedade, como coletivo, nos perdemos de todo esse conhecimento, toda essa sabedoria, que ao fim e ao cabo está em nós? Eu não sei se nós nos perdemos completamente. Agora, sei que coletivamente nos perdemos, porque nós vivemos no século XX, um século muito, talvez, do mais violento, que há a história e memória. Nós, com tanta tecnologia, com tanta inteligência artificial, com tantos meios, foi dos séculos talvez mais violentos e mais desacralizados da história. Não é? Como é que é possível estarmos tão perdidos de nós? Eu acho que a perda do feminino implicou esse estarmos perdidos de nós, porque, olha, primeiro as três religiões patriarcais, o Islão, o judaísmo e o cristianismo, onde Deus é homem, não é? Portanto, Deus é pai, elas foram, obviamente, temos que dizer as coisas como elas são, na Idade Média, por exemplo, diabolizando completamente o feminino, não é? Então foi sendo criada aqui também, digamos que aqui duas colunas, a coluna santa do santo e a coluna insantíssima, a trindade, não é? Portanto, a santíssima e a insantíssima. Então, o espírito é santo, por oposição à matéria, que é diabólica. Era, não é? A luz, por oposição à sombra. E o masculino, por oposição ao feminino. Portanto, isto foram muitos séculos, não é? Desta dissociação, que para mim, quando tu dissocias do feminino, dissocias do corpo, dissocias da sexualidade, a sombra é a prostituição, são as perversões sexuais, são tudo aquilo que veio desaguar no século XX e potenciado pelos meios de comunicação e pelas tecnologias, não é? E pelos transportes e pela capacidade de chegar rápida a tudo e a todos. A pornografia endémica, tudo isso. Então, é essa dissociação profunda. E depois, eu penso que o cartesianismo, a Revolução Industrial também, sabes, foi-nos afastando da natureza, porque a natureza, houve duas vezes, durante a Idade Média, houve a peste negra que dizimou muita gente, e penso, milhões de pessoas, e então eu penso que também ali a natureza foi olhada, ia sendo olhada como traidora, como maléfica, ela traz-nos a morte. E a natureza antigamente era tão ligada, ela era ligada, o feminino conecta-nos com a natureza, conecta-nos com os ciclos. Então vai-se desconfiando, porque esta natureza mata. Vamos para a cabeça, vem o cartesianismo, vem a natureza, pode ser completamente, vem o racionalismo, pode ser completamente, é o relógio, pode ser completamente estudada, não há mistério, e o mistério é tanto a essência do feminino. A Revolução Industrial, que veio pedir mais engenheiros, e os engenheiros é o hemisfério esquerdo, é? Os criativos, os pintores, os artistas foram relegados, quer dizer, a intuição, foi tudo relegado para a cozinha. Era para a cozinha ou, quando muito, para os grandes artistas. Então, o século XX eu acho que traz todo um desaguar do renascer da deusa, através das perversões, através da doença, através dos limites, dos nossos limites, através das nossas feridas da condição humana, de todos nós. Não é? Dessa fome de natureza, de selvagem. Veio o xamanismo, vieram as milhentas, desde os anos 70, não é? Desde o movimento do potencial humano nos Estados Unidos, desde que do Oriente voltaram, vieram os iogas, as meditações para o Ocidente, e foi uma revolução no século XX.
não é? E nós apanhámos esse comboio. Nós apanhámos, exatamente, nós acabámos por estar aqui envolvidos, aliás, ou fomos, alinhámos-nos com isso, ou fazíamos parte, quem sabe se nós não fizemos parte do início de tudo isto, não é? Pensando, pensando assim, não é? No ao fim e ao cabo. Sem Dentro dúvida, do- sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Fizemos parte deste início, aqui, neste canto lusitano, com certeza. portanto, tu começaste com o feminino consciente, não, primeiro foi a astrologia, não é? E depois a seguir veio o feminino consciente. Foi assim por esta ordem ou foi em simultâneo? Sim, 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 sim. Eu comecei a estudar astrologia em 95, depois de uma consulta com o meu querido amigo, hoje grande amigo, Luís Resina, e eu não sabia o que era astrologia, fiquei completamente fascinada. Mas como é que uma pessoa que não conhece está aqui a dizer coisas sobre mim, algumas nem ninguém sabe, da minha alma, da minha verdade profunda? Eu quero estudar isto, que é isto? Tiveste a E ver foi a mais. partir daí, até hoje, que a E qual astrologia. foi a tua ligação com a Maria Flávia Monsaraz, a nossa querida Maria Flávia, com que eu também tive o privilégio de derivar e conhecer assim, onde foi a primeira vez que eu tive um contacto com o mapa astral, foi através da Maria Flávia, numa tarde super informal, mas em que fiquei, ainda hoje tenho as cassetes gravadas daquela sessão e falo Também eu. sempre muito também. Olha, é tão bom estar a falar aqui dela, da nossa amada Maria Flávia. Uhum. O meu primeiro professor foi o Paulo Cardoso e gostei muito, um grande professor. E lá uma amiga levou-me para o Kiran, portanto, a nossa amada Maria Flávia, foi aí que a conheci e, claro, nunca mais a larguei. Era uma mulher extraordinária, absolutamente extraordinária, uma grande visionária, uma mulher muito ímpar, uma mulher da era do Aquário, e tivemos o privilégio de a ter em Portugal e de poder privar com ela. E depois foi aquilo que aconteceu com todos. Fiz o primeiro ano do curso, não percebia nada, ninguém nunca percebia nada do primeiro ano, não se percebia É nada do sempre que ela assim. dizia. Gravávamos as cassetes, não percebíamos nada do que era aquilo. É. Viemos a perceber muito Ao fim do depois. ano ou de 2 anos, é que de repente faz luz, não é? Quando acontece ouvirmos a cassete, caramba, como é que eu naquela altura não consegui perceber o que é que me estava a dizer? Porque a astrologia ensina que não é quando queremos, é quando é o tempo. Hum, Quando estamos hum, prontos para receber, para aquela informação vir da cabeça para o coração e para o corpo, sabes? E então aquilo já somos nós. Já não é só uma coisa mental que transportamos de um lado para o outro. hum, Já é hum. algo que interiorizou. E pronto, e nunca mais deixei. Fui professora no Kiran, eu fui pioneira no Kiran da astrologia vivencial, fiz uns cursos que adorei fazer de astrologia vivencial, que integram umas técnicas práticas para que o mapa astral ganhe vida. Hum. E tive o privilégio de ensinar no Kiran e de continuar a aprender e de ser amiga da nossa querida Maria Flávia. Eu gosto, eu gosto. Depois, Sim. entretanto, surge o feminino consciente, né? Portanto, como resultado de todo esse processo, é aí Sim, que embarca. porque é como tu vês, tantos colegas nossos, quando nós começamos a aprender algo, ainda que a astrologia foi a minha primeira paixão e é realmente a minha grande via, o Uhum. feminino vem a seguir e muito próximo quando eu começo a trabalhar nesta área em 2000 e depois todas as matérias e as disciplinas que eu senti que me poderiam ajudar nesta dimensão terapêutica para mim, para o meu processo Uhum. pessoal e para poder ajudar os outros, porque é a nossa missão e é que sentimos a nossa missão. E quem tem missão tem a responsabilidade de usar todas as ferramentas que sentir. E foi isso que eu fiz. Portanto, desde o xamanismo ao breathing work, ao rebirthing, às constelações, que o método Luizei tinha uma espécie de uma constelação já, portanto, que eu conheci em 99, ao coaching, que eu comecei a fazer o primeiro curso em 2000, ainda nem se falava do que era o coaching. Portanto, tudo isso foi muito pioneiro, o xamanismo, enfim, foi tudo muito no início, a psicologia positiva, muitas coisas. Eu lembro-me eu lembro-me que muitas das coisas que eu lia era muito nesse sentido. Eu identificava-me pela parte positiva, como aquilo que li quando. Eu penso que foi naquele teu primeiro livro, Descubra a Sua Criança Interior. Eu estava a tentar perceber, que já não me lembro, já foi os primeiros livros que. O primeiro livro, portanto, foi em 2004.
Sensivelmente, portanto, foi mais Esse ou menos. anterior foi em 2003, 2004. Foi editado pela Pergaminho, pelo saudoso e querido Mário Moura. Sim. Uhum. E então era nesse sentido, era o pensamento positivo, a linguagem positiva e a forma fácil a forma como tu escreves, a mensagem como era passada e a forma como eu acolhi essa mensagem. Foi isso que me cativou tanto. E acho que isso é fantástico, isso é maravilhoso. Em relação a este tema, na nossa sociedade, ainda voltando a esta questão do coletivo, portanto, partindo do princípio que nós somos esse todo, né, indivisível, e sabendo, né, que estamos dentro de um processo evolutivo global, né, e estamos todos interligados, hoje em dia, exatamente hoje, e começámos a falar exatamente na atualidade, consideras que a nossa sociedade energeticamente está doente ou está a preparar-se, ou está a curar-se? Percebes a perspectiva? Eu considero que são as duas coisas, o tal paradoxo, não é? Porque está a curar-se da doença, de um século XX muito, muito terrível, não é? Com duas guerras terríveis, com a única guerra atómica, não é? Com bombas atómicas conhecida, com múltiplas problemas de corrupção e do amor pelo poder, em vez do poder do amor. Eu acho que é o paradigma pelo menos utópico, deixa-me ser utópica, a pessoa aquariana, e porque os aquarianos são os profetas, são aqueles que veem antes do tempo as coisas acontecer. E são aqueles que trazem a possibilidade da utopia. Não é? Nos três grandes motos da Revolução Francesa, que era no tempo também super aquariano, de liberdade, igualdade, fraternidade, que antes de serem políticos são espirituais. Agora é preciso um trabalho de uma vida para conseguir estar lá com consciência, não é? Porque tudo isto é interior, não é? A liberdade dos meus traumas, de estar possuída pela minha raiva, de estar possuída pela minha frieza, de estar possuída pelo meu medo, essa é a grande liberdade. Por isso é que eu às vezes dizia que a terapia é a religião do século XXI, porque se nós não nos conhecermos, e aí é a chave, conhece-te a ti mesmo, e é uma chave para as gerações futuras, e é uma chave que precisa de continuar para os nossos jovens. Tá? Na educação, na vida, no cotidiano, conhece-te a ti mesmo. Como tu dizias, somos essa essência. Eu penso que não é por acaso que nos foram dados nos últimos 30 anos do século XX tantas ferramentas, tanta meditação, tanto mindfulness, tanta constelação, tanta biodança, tanta informação para nós nos trabalharmos individualmente. Não foi por acaso, foi porque juntos construímos uma era aquariana, porque todos somos Dom Sebastião. Dom Sebastião, o desejado, somos nós. Agora não é só o Ronaldo. O meu colega João Medeiros, para mim não é só o Cristiano Ronaldo, também é coreano. Pronto, e aquilo que eu, de facto, vi o mapa dele, estudei, é muito extraordinário em termos, as estrelas fixas, eu nunca vi uma coisa assim, quer dizer, ele tem as estrelas fixas mais benfazejas, mais extraordinárias, ali naquele mapa, ligadas aos planetas e aos pontos, realmente, de facto, ele terá uma função qualquer, para além da função de te estimular em todo o mundo, a pessoa mais conhecida do mundo, porque eu estive nos pontos mais inóspitos de Madagascar, nos pontos mais inóspitos da África, onde ninguém conhece o Trump, nem ninguém, mas conhecem o Ronaldo. Conhecem o Ronaldo, é extraordinário. Quando eu digo que sou portuguesa. E de facto, ele estimulou aquelas crianças a trabalharem-se, a fazerem qualquer coisa por elas, a crescerem. Quer dizer, e para mim é isso, quer dizer, nós temos que evoluir, não é só estar a ver ali figurinhas de luz, não é? Como dizia o Young, nós temos que trabalhar as trevas em nós. A sombra e o que... Não temos que passar para o corpo, temos que viver, não é? Temos que viver. Temos que viver, temos que sentir e temos que discernir nesse sentir também as dores, os equívocos, enfim, e ir curando, ir integrando, ir sendo com muita compaixão. Atenção, nós temos que ter imensa compaixão para connosco e para com o processo. Se calhar um quinto P seria o P da paciência. É o P da paciência. Temos que ter muita paciência também connosco, porque é preciso esse tempo, é processo a vida toda. Mas agora já não sei o que é que estamos a falar.
querido Joaquim, Não, sabe? calma, não te preocupes. Pois a gente ficámos aqui 3 horas a falar, porque isto é maravilhoso. Mas voltando aqui a pois agora também me perdi, porque ia te perguntar, porque tu falaste de Madagascar e eu fiquei colado a Madagascar. Queres-me falar dessa tua experiência? Que é quando eu tentava falar contigo, não estou cá. Não estou cá. E eu, uau, a minha querida anda por aí. Porque, assim, no geral, como é que foi essa experiência? Porque, na verdade, isso também faz parte de todo este processo, do teu próprio processo, não é? É aquilo que estavas a dizer, que é, nós temos que nos viver, nós temos que nos, digamos, partir para esta cura de uma forma inteira, não é? Não é só com visão, não é só com a teoria, não é só olhar para os bonequinhos, como estavas a dizer, mas sim de uma forma integral. E eu considero que mais do que a nossa concretização a nível de missão, sendo astróloga, sendo professora, a vivência, que foi o que aconteceu comigo, aos 33 anos, a vivência com um povo, com pessoas, com uma cultura diferente, traz-nos uma transformação visceral muito, muito mais rica, digo eu, não sei, comigo foi assim, foi graças a isso que eu faço e sou aquilo que sou, do que outra experiência qualquer. Concordas? Completamente, completamente. Por isso, sim, por isso é bom viajar, por isso é bom darmos aos nossos filhos mundo, por isso é bom as pessoas também terem mundo, porque vamos descobrir que por muitas diferenças de geografia, por muitas diferenças de personalidade, a alma em nós quer sempre a mesma coisa. Em qualquer parte do mundo, todos querem amar e ser amados, e ser reconhecidos, e ser validados, e ter oportunidades de se expressarem, de se cumprirem. Toda a gente quer a mesma coisa no final. No final E isto liga-nos muito, isto Uhum. conecta-nos muito. Eu escrevi O Viver, Amar e Orar, um livro de quase 400 páginas, mas que é sobre as minhas viagens, não é? Sobre as viagens que fiz em 4 anos, 4, 5 anos, em 4 continentes, porque eu procurava naturalmente a alma das pessoas, a alma dos sítios, e é tão fascinante, é tão lindo encontrar nas antigas tradições, desde a ilha mais remota da Indonésia, a ilha de Sumba, onde as mulheres andam com colares com uma vagina. Porquê? Porque as mulheres andam orgulhosamente com o símbolo do coração da mulher, que é o útero. Eu achei aquilo, meu Deus, mas isto são mulheres isto tem tradição de centenas, se não milhares de anos, e andamos aqui nós a achar que somos no Ocidente tão sofisticadas que andamos a ensinar estas coisas, mas isto já cá. Maravilhoso. É isso, é o contacto com a terra, né? A simplicidade e o contacto com a terra faz com que elas, de alguma forma, é a simplicidade, ao fim e ao cabo, é a simplicidade. E foi É uma marcante, enorme naturalmente. sabedoria, e a simplicidade, é preciso muito trabalho para chegar à simplicidade, que é a essência, como dizia uma vez, é como o improviso e a técnica. Uma vez veio cá um grande virtuoso do jazz e fez uma sessão de improviso num clube brutal. E, ei, parabéns, mas você improvisa tão bem. Ele disse, pois é, mas foram precisos 20 anos de trabalho árduo todos os dias para aprender e dominar a técnica para eu agora estar aqui a improvisar assim tão bem. É a É verdade. simplicidade, dá muito trabalho. É verdade. Muito bem. Minha querida, estamos quase aqui a terminar o nosso tempo. De certeza que vais voltar numas próximas séries, numas próximas edições do Guita Flow. Vou Muito desafiar outra vez obrigada, é um prazer. olharmos, para olharmos por outro tema que é sempre tão importante. E, então, primeiro queria informar que vamos ter a nossa Vera no Guita Fest, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23, nos Montrinos. O que é que nos vais levar no nosso festival? Nesse festival? Eu vou levar a astrologia porque vai acontecer, eu ligo sempre muito ao tempo. Nós somos frutos do tempo também e do tempo-espaço. Não é por acaso que o nosso mapa astral, que tem as coordenadas do data, hora e local onde nascemos, no fundo vai dar a expressão do nosso destino, do nosso propósito de vida, não é? Então, vão acontecer, nós estamos num ano de eclipses no eixo Aquário-Leão, e, portanto, como vai acontecer próximo, eu decidi vou falar dos eclipses na nossa vida, dessa importância, como é que nós podemos aproveitar esta informação cósmica, vou traduzi-la, vou interpretá-la para os próximos meses e anos da nossa vida, porque é uma riqueza aproveitar a linguagem da astrologia para nos orientar. Os astros põem, mas o homem dispõe, e nós temos essa liberdade de escolha. Para tal, é muito importante, e acho que é um privilégio, podermos ter essas diretrizes, essas orientações.
Portanto, muito obrigada por me convidares. Vai ser um prazer. Obrigado a ti por teres aceito o convite e por, no fundo, acho que nós estávamos destinados, né, de alguma forma, a este início de parceria, de jornada, tantas vezes que vamos falando, não é? E acredito que este é o momento, não é à toa que acontece o que está a acontecer. E também, dentro de toda esta matéria, estás a lançar agora um curso que é um curso de astrogenealogia. Exato, é a Muito bem, muito bem, astrogenealogia. muito bem. Disseste que é, sabes, é fascinante porque nunca acaba, não é? Nunca acaba. E a astrogenealogia vai ligar o estudo da nossa árvore genealógica ao mapa astral. Portanto, nós podemos ver as dinâmicas, quer pela luz, pelas forças, pelas qualidades, quer pelas sombras, pelas dificuldades e pelas feridas do transgeracional. Nós podemos, aquilo abre-se e percebe-se, não é? Das tias, das avós, dos homens da linhagem feminina, materna, paterna, sabes? E nós vamos percebendo, e é um coadjuvante muito importante para depois irmos fazer uma constelação familiar, irmos fazer o que é que seja para repor a ordem, para que o amor flua mais forte. Então, vai acontecer presencial e online, sim, no espaço da nossa querida Carla, no Ser Mais Feliz, em que é luz. Muito bem. É no Ser Mais Feliz, em que é luz, portanto, fiquem atentos. Ficam aqui os contactos da nossa querida Vera. Nas nossas páginas vão circular também essas informações, porque também a nossa Carla vai estar aqui para a semana connosco no Guita Flow, portanto, possivelmente voltamos a falar nesse tema. A Carla também foi daquelas pessoas, agora falando, beijinho Carla, se vais ver o nosso direto, foi daquelas pessoas que as tais ligações, eu conectei-me a ti e depois pela Luísa e por um evento que aconteceu, criámos esta ligação e à minha volta vou ter aqui também a Anabela Francisco, que Outra amanhã aluna minha, que foi minha aluna, como a Carla, assim, tive o depois da manhã, privilégio de ter exatamente. muitas pessoas bonitas que passaram pela minha vida e que toquei e que me tocaram, não é? E eu acho que isto é que é o Aquário, são esta rede, e o Urano vai entrar em Gêmeos, isto vai intensificar esta rede de pessoas que se ajudam, que se apoiam e que juntos estão a poder dar o máximo de si para ajudar quem nos ouve. É por isso que eu estou a sentir este chamamento, né? Porque há aqui um chamamento, já partilhei contigo, há um chamamento, depois de ter feito este percurso todo e ter feito este trajeto, né? Dentro do meu autoconhecimento, dentro daquilo que é o meu aprendizado por minha conta, há uma força, há um chamamento aqui especial que me leva, né? Que já falámos, em saber mais sobre estas conexões. Talvez tenha a ver com esses trânsitos todos. Digo eu, não sei. Joaquim, dois convites. Vem estudar astrologia e vamos ao nosso bolo de bolacha que está prometido há muito tempo. Nós dois adoramos bolo de bolacha. Tão bom, Isto é o feminino. exatamente. Meu amor, foi um prazer imenso ter-te aqui. Eu tenho que me segurar muito quando estou na tua presença, porque há sempre muitas coisas que eu quero perguntar e há sempre aquela vontade de permanecer, sabes, a conversar. E, e isso é maravilhoso. É mútuo, é mútuo. Muito obrigada. E bem-ajas pelo teu trabalho, pelo teu percurso, pelo teu ser. Bem-ajas, bem-ajas. Muito obrigado. E deixa-me só pedir-te que deixes aqui uma mensagem final para quem nos está a ouvir, e especialmente os homens, para as mulheres, mas sobretudo dentro desta temática. O que é que dirias a quem nos está a ouvir sobre a importância deste tema na sua vida particular e na sociedade no geral? Para nunca desistirem de si próprios. Nunca desistirem do amor. Voltar ao corpo. Voltar ao corpo é voltar à realidade, é voltar, em última instância, é a oportunidade de irmos crescendo nessa bem-aventurança que também nos está destinada de acordo com os mestres, não é? E que é este caminho diário de escolher o melhor para nós. E, para mim, o feminino não passa sem dança, eu não passo sem dança, tudo o que são práticas energéticas, porque está na hora agora também da ação. Está na hora de agirmos, temos que fazer as coisas, temos que nos levantar da cama, temos que fazer acontecer. Está na hora. É carneiro, é ação. Qigong, energias, fazer práticas energéticas, yogas, para ajudar o corpo, fazer as terapias que nós sintamos que precisamos de fazer. Meditar para mim é importante, orar é fundamental.
fundamental. Estar no silêncio é muito importante. Estar na natureza é extraordinariamente importante e, portanto, são coisas que eu não vou que eu não consigo prescindir. Portanto, porque é o valorizar o feminino. E o feminino, em mim, quer essa ligação, quer essa transcendência, quer o estado da alma quando eu ouço uma música maravilhosa, quer o estado da alma que é a expressão plena de habitar um corpo que tem um prazer imenso em dançar e respirar, estar vivo, ligado, presente. Então, para mim, digamos que é nunca desistir. Nós e a ação. Este é um ano de ação, este é um tempo de ação, não é só este ano, mas é um tempo de fazer coisas, assumir, iniciar, voltar lá. Bem? Com paixão e com partilha. Desculpa, estavas a falar aqui em dança e estava-me aqui a ocorrer um momento. Eu espreitei num dos vídeos que tu partilhaste, em que tu andaste a dançar. Podes-me falar disso só um minutinho? Gostei tanto de te ver ali dançar ali na frente. Fez parte de algum... Foi algum congresso? Foi algum evento especial? Não, foi um maravilhoso casamento indiano na Indonésia, em Jakarta, daqueles que duram 3 dias, como duram os casamentos indianos. Então, imagina que assim é a vida, não é? Porque, como o professor Agostinho da Silva dizia, quando lhe perguntaram que planos é que ele tinha para a vida, porque os planos que nós temos para a vida são o masculino. E ele respondeu, não faço esses planos para não atrapalhar os planos que a vida tem para mim. Isto é o feminino. Era um aquariano muito feminino, ele. E, portanto, é um processo de os planos que a vida também tem para nós. E o casamento das duas energias, masculino e feminino, é que é o caminho do meio, que os mestres dizem que precisamos de estar no caminho do meio, que é o caminho da integração, centrado no coração. Então, o que é que acontece? O que é que me aconteceu? A embaixatriz de Espanha era professora de sevilhanas. E quando soube que eu estava lá e tinha dançado sevilhanas e flamenco com a nossa querida e amada Marta Chasqueira, em Portugal, 3 anos, disse, Vera, viene comigo a bailar e tal, e vamos dançar para ver se ativamos estas senhoras para dançar, estas senhoras da comunidade, enfim, de diplomatas e de expatriados e de pessoas, e de indonésios, de Jakarta. Ok, fui dançar. Não é que depois ela vai-se embora e fica eu como professora de sevilhanas? Mas eu vou ficar eu como professora de sevilhanas. E, portanto, o que tu viste foi eu com as minhas alunas a dançar sevilhanas num casamento indiano. Na Indonésia. Mas também te quero dizer que eu não prescindo e que, como a vida tem sonhos mais extraordinários para nós do que nós alguma vez sonhamos, e eu descobri que, afinal, um dos meus sonhos da criança era dançar para sempre. Então, eu vou ser professora de dança e estou a trabalhar nesse sentido. Em Portugal. Ainda. Acho que uma das coisas que mais me identifico também é a dança, é o movimento. Portanto, palpita-me que um dia ainda vamos dançar os dois. Eu estou à espera, marca lá. Meu amor. Olha, um abraço apertadinho. Dá um beijinho à tua filhota que eu tive o prazer também de conhecer já. É um neto que tens, não é? Neto? Tenho a Maria e tenho 2 netos. Uma neta e um neto. Muito bem. E um abraço muito apertado para ti. Continua a ser quem és, a abrir o caminho, a dar este brilho ao caminho e à vida de todos nós. E pronto, e até breve, né? Isto é apenas o início de grandes feitos que vamos aí fazer. Um grande beijinho. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar de volta à casa, por estar de volta a Portugal, por estar de volta também a ti aqui e a todos. E um grande abraço e até breve, até ao feliz reencontro. Beijo incrível. Até já. Obrigado. Obrigado. Bem, espero que tenham gostado. É sempre uma emoção, é sempre tão bom. Vera, desculpa, não vimos aqui os comentários, mas vais ver a seguir. Mas já aqui a Patrícia Bandeira, viva professora de dança, que desejo para mim. Portanto, vais começar aí a bombar na dança, com toda a certeza. É muito bom quando nós estamos numa sintonia e numa ligação genuína
e a conversa flui e há a naturalidade, né, do ser, e foi aquilo que aconteceu aqui neste direto, assim acredito. Querida Vera, mais uma vez um grande beijinho e gratidão por fazeres parte da minha vida, por, de alguma forma também me trazeres a mim. Acredito que todos nós, eu na minha posição, tu na tua posição, nos trazemos uns aos outros, um ao outro, e isto é maravilhoso. Portanto, acho que o mundo precisa disto também, desta dança, né? Desta dança entre o masculino e o feminino, entre esta união de opostos, mas que é tão igual, não é? Mais uma sessão do Guita Flow, estamos no Guita Flow 11, foi maravilhoso. Amanhã temos mais. Amanhã temos. Eu peço desculpa, amanhã não é a nossa querida Belinha, a Anabela Francisco, a Anabela é no dia a seguir. Amanhã vamos ter aqui um momento de poesia. Vamos ter um momento de poesia maravilhoso com a nossa querida Graça Candeias. Portanto, marca às 9 da noite na tua agenda e, e está aqui connosco amanhã, novamente. Os contactos da Vera estão por aqui. Se quiseres, se tiveres alguma dúvida ou se precisares de alguma orientação da minha parte em relação à Vera, podes contar comigo também. Porque é para isso que nós existimos, né? Para nos apoiarmos uns aos outros, para crescermos em conjunto e para fazermos acontecer de uma forma mais viva e inteira o amor e a verdade. Um beijinho, um abraço no vosso coração. Gratidão por estarem aqui, gratidão por fazerem parte, gratidão por me ajudarem a acreditar e a continuar este caminho fantástico de fluxo. Até já. Dormam bem.